Gilda Radner. Oi, aqui é o Dana Carvey. Sherry O'Teary. Bill Hader. Taron Killam. Jason Sudeikis. Kristen Wiig. Cecily Strong. Eu sou Andy Samberg. Não importa o quão talentoso você seja ou o quão icônico você possa se tornar, se quiser fazer parte do elenco do Saturday Night Live, vai ter que fazer um teste primeiro. Essas são algumas coisas que quero fazer no Saturday Night Live. Embora seja claro que entrar no programa de sketches mais icônico não é fácil, poucos percebem o quão constrangedor e tenso esse processo é. Eu não tenho certeza. Eu sou Amy Poehler e estou aqui hoje para falar sobre algo que eu conheço muito bem. Estou tão nervosa. Seja por curiosidade ou se acredita que seu destino é o palco do estúdio 8H, preste atenção. Eu estava tão nervoso. Na minha primeira audição, eu vomitei. Saturday Night Live estreou na NBC em 1975 e rapidamente transformou em ícones os membros do elenco original, que incluíam pessoas como Chevy Chase, John Belushi e Gilda Radner. Ao vivo de Nova York. É o Saturday Night. E nas primeiras 5 temporadas do SNL, seus rostos e personalidades definiriam muito o programa. Embora pareça estranho hoje, na época não era certo se o SNL continuaria após a saída do elenco original. O mundo saberia disso só na 5ª temporada, quando os últimos membros do Not Ready for Prime Time e o produtor Lorne Michaels saíram. Se você já viu nosso vídeo sobre como uma temporada ruim quase cancelou o Saturday Night Live, sabe que as coisas não foram bem. E também saiba que em 1986 Michaels voltou e reconstruiu o elenco praticamente do zero. Essa qualidade manteve o programa renovado e o tornou plataforma para muitos comediantes icônicos dos últimos 50 anos. O SNL revelou astros do cinema como Bill Murray e Will Ferrell, da TV como Amy Poehler e Bill Hader, e apresentadores de talk show noturno como Jimmy Fallon e Seth Meyers. Então, como você pode imaginar, em algum momento praticamente todo mundo na comédia sonha em trabalhar na série. Mas para isso, você precisa fazer um teste, e para fazer um teste, precisa ser convidado, o que significa que primeiro você tem que chamar a atenção deles, e ser notado não é fácil. Há várias formas de chamar a atenção dos produtores do Saturday Night Live, como por meio de um dos olheiros do programa, segundo Marcy Klein, ex-olheira da série. Eu comecei a conhecer os comediantes de stand-up e a frequentar clubes de comédia, eu estava nesse meio. A concorrência não se limita aos comediantes de stand-up. Grupos de improvisação como os Groundlings também foram trampolim para o elenco do SNL. Ao mesmo tempo, você nunca deve subestimar o poder de um bom e velho endosso de celebridade. Lauren dizia: "Vamos trazer pessoas indicadas pelo elenco e roteiristas." Andy Samberg entrou graças à recomendação de Jimmy Fallon. George Wendt me ligou para falar sobre Jason Sudeikis. Acho que no fim, foi a Tina quem conseguiu o emprego para mim. Os convites geralmente são feitos antes do início de uma nova temporada, mas se os produtores acharem que está faltando algo no programa, eles também podem ir atrás durante a temporada. Kate McKinnon, por exemplo, foi chamada relativamente tarde na 38ª temporada do programa. Mas, não importa quando você é chamado, o processo é praticamente o mesmo. As audições acontecem na sede da NBC, no 30 Rockefeller Plaza, em Nova York. E quando você chega, é levado para um camarim onde pode se preparar. O camarim fica perto do palco, sendo possível ouvir tudo. Isso é realmente intimidador. Eles me deixaram no camarim e eu ouvi as audições dos outros. Eu pensava, putz, cara, sabe? Eles eram muito bons. Então, quando estão prontos para te ver, você é enviado para o cenário real do programa, exatamente aquele que você viu na TV por décadas. E então a gente virou a esquina e eu vi o cenário e fiquei tipo, caramba! Mas, diferente da TV, o programa não vai estar cheio de uma plateia ao vivo que veio para rir e curtir o show. Pelo contrário, normalmente só tem 2 ou 3 pessoas lá te assistindo. Normalmente, o chefão do SNL, Lorne Michaels, está presente. Porém, você nunca sabe quem assiste, pois durante as audições, a plateia fica totalmente no escuro. Isso significa que quem está fazendo a audição não consegue ver os jurados de jeito nenhum e não tem absolutamente nenhuma maneira de saber como está indo, lendo as expressões ou a linguagem corporal deles. Esses jurados são conhecidos por ficarem em silêncio nas audições, então, mesmo achando você hilário, dificilmente ouvirá uma risada deles. Eu me lembro de começar com um personagem e a plateia não ria. Era um silêncio total, e eu pensei, ai meu Deus, estou fracassando. Ainda assim, você precisa ir e dar o seu melhor. A audição costuma durar só 5 minutos, e nesse tempo, você pode fazer o que quiser. Isso inclui fazer imitações, apresentar personagens originais ou até mesmo fazer stand-up. Mas, seja o que for que você faça, se quiser entrar no programa, tem que ser engraçado. Obviamente não existe uma fórmula para isso, mas de acordo com pessoas que já fizeram parte do processo. O que funciona bem no nosso programa é alguém que seja realmente engraçado de um jeito que você nunca viu, ou até mesmo de um jeito que você já viu, mas que a pessoa faz diferente.
Quando você vê, você sabe. Se você conseguir fazer isso, pode acabar sendo convidado para entrar no elenco. Na verdade, talvez até veja parte do seu material de audição indo ao ar. Will Ferrell, por exemplo, apresentou uma versão inicial do famoso sketch Sai do Barracão em sua audição. Quem quer um hambúrguer? Esses aqui já estão quase prontos. Saiam do maldito barracão. E foi tão bem recebido que se tornou o primeiro sketch em que ele apareceu durante sua apresentação de estreia. Eu vou te dar um soco na cara se você não sair do barracão. Droga, sai do barracão. Kristen Wiig também fez teste com vários personagens originais, todos aproveitados no programa. Temos promoção em todas as câmeras Hella Day. Espero que alguém venha logo para eu poder dizer bem-vindo a Target, pois só quero dizer isso para alguém. Nem todos se saem tão bem. Alguns dos comediantes mais talentosos da história nem passaram da fase de audição. É um lembrete de que o processo é difícil, mas também mostra que não ser escolhido pelos jurados do SNL não significa o fim da carreira. Aqueles que não passam podem até ser convidados a fazer uma nova audição. O atual astro do SNL, Bowen Yang, por exemplo, teve que fazer audição 4 vezes antes de ser escolhido. No meu quarto teste de câmera, percebi que nem estava mais nervoso. Já fiz isso tantas vezes que parecia só mais um dia de trabalho. Muitos candidatos também se viram inicialmente recebendo ofertas para trabalhar como roteiristas, em vez de intérpretes. Esses roteiristas podem, algum dia, migrar para o lado da atuação, como foi o caso de Jason Sudeikis. Se você viu nosso vídeo sobre como Tim Robinson seguiu após o SNL, sabe que, em raras ocasiões, o oposto também pode ocorrer. Eu não acredito nisso. Vocês estão cometendo um grande erro, vocês são péssimos e essa emissora é um lixo? Se eles gostarem da sua audição, no entanto, a próxima coisa que acontece é que você tem uma reunião com Lorne. Essa reunião pode ser breve e pode até ser por telefone. Mas é importante porque se você não conseguir essa reunião, significa que você não vai ser contratado. Após ser contratado, você passará por uma orientação e terá um escritório, o que fará sentir que conseguiu. Você entrou para um dos clubes mais exclusivos da comédia, por isso os membros do SNL geralmente compartilham a atitude de "todos nós passamos por isso" sobre a audição. Seth Meyers disse, parabéns. Você nunca mais vai falar sobre outra coisa pelo resto da sua vida. É completamente verdade. Na verdade, é apenas o início de um novo processo de audição, no qual você lutará para exibir seu material. Tem um pouco daquela sensação de tipo, eu sei pelo que você está passando e como é ter que se reinventar toda segunda-feira. Fazer audição para o Saturday Night Live é uma experiência de alto estresse e muita pressão. Criar e atuar semanalmente no programa de esquetes de comédia mais assistido do mundo é assim. Por isso, nenhum outro programa seleciona o elenco desse jeito. E por isso, o processo de audição é uma parte tão importante do legado que Lorne estabeleceu para o programa. Sua natureza implacável revela os mais engraçados entre os engraçados e ajuda a explicar por que Lorne parece ter um olhar para o talento cômico como nenhum outro produtor de TV. Este é meu irmão, Dave Tesh. Eu não sabia que você tinha um irmão. Ah, sim, eles sabem que além de meu irmão, ele é o gênio da família. Enquanto isso, eu estou ficando sem graça. Quando o Saturday Night Live estreou em 1975, seu elenco inovador era chamado de Jogadores Não Prontos para o Horário Nobre. E nas 5 décadas desde então, a série continuou sendo uma plataforma para novas vozes da comédia. Às vezes, o programa chama um comediante que não está pronto nem para a madrugada, muito menos para o horário nobre. Não há razão para as vaias. Esse foi provavelmente o caso em 2012, quando Tim Robinson fez sua estreia no programa como artista destacado. Não ocorreu como ele queria, mas por mais estranho que pareça, ele estava prestes a fracassar tentando alcançar o estrelato. Cuida dessa sozinho, Johnny. Mas e você? Não se preocupe comigo. Você ainda vai ouvir falar do velho Dave Test. Se você gosta de humor absurdo, provavelmente já conhece a série de sucesso da Netflix Eu Acho Que Você Deveria Sair com Tim Robinson. Se você não gosta de humor absurdo, ao menos vai reconhecer este meme da internet que agora está em todo lugar. Lançado em abril de 2019. Eu Acho Que Você Deveria Sair é um programa de sketches que aposta no humor constrangedor e surreal, integrando o mesmo nicho de séries excêntricas como Tim e Eric, Awesome Show, Great Job e The Eric Andre Show. E assim como essas, ela se tornou extremamente popular, tanto entre os fãs quanto entre os críticos, transformando seu astro principal em um sucesso aparentemente da noite para o dia.
Como fãs antigos do Saturday Night Live sabem, Robinson não surgiu do nada. Tim Robinson cresceu em Detroit, Michigan e teve contato com o grupo de improvisação Second City na adolescência. Ele começou em aulas semanais de improvisação e depois foi para o famoso palco principal em Chicago. Durante o Second City, Robinson virou presença constante na improvisação de Chicago. Em 2011, ele conseguiu um papel fixo na sitcom da CBS Friend Me, estrelada por Christopher Mintz-Plasse. Mesmo encomendada para a temporada completa, a série não foi ao ar após a morte trágica do criador. Isso foi, sem dúvida, um golpe difícil, mas Robinson estava prestes a falhar para frente pela primeira vez, porque uma oportunidade potencialmente muito maior e melhor estava logo ali na esquina. Essa chance apareceu porque a Second City é conhecida como centro de treinamento informal do Saturday Night Live. O famoso programa de sketches de comédia atraiu muitos membros do elenco desse show. Robinson também foi recrutado pelo SNL em 2012. Durante a temporada, Robinson participou de sketches marcantes como Z-Shirts e Roundball Rock, enquanto também imitava bem o ex-treinador do Pittsburgh Steelers, Bill Cowher. Mas as diferenças entre atuar no palco e na TV ao vivo foram bem maiores do que ele imaginava. Sobrecarregado pelo papel, não conseguiu se destacar como artista e na temporada seguinte saiu do elenco. Eu não posso acreditar nisso. Vocês estão cometendo um grande erro. Vocês são péssimos e essa emissora é um lixo. No entanto, ele não foi totalmente afastado do programa. Em vez disso, o produtor Lorne Michaels ofereceu a Robinson a chance de cumprir os últimos 3 anos de seu contrato como um dos roteiristas em tempo integral da série. Foi uma decisão rara, ocorrida apenas uma vez antes no SNL, quando Brian Doyle Murray saiu do elenco para a sala dos roteiristas em 1980, e como se pode imaginar, Robinson não ficou nem um pouco animado com toda essa situação, segundo suas próprias palavras. O primeiro ano foi muito difícil e abalou minha confiança mais do que qualquer outra coisa já abalou minha confiança na comédia. Eu me sentia perdido. Mesmo assim, Robinson trabalhou duro na nova função e passou 3 temporadas na sala dos roteiristas, o que trouxe vantagens inesperadas. Como deixou de apresentar seus esquetes, passou a se importar menos com possíveis fracassos, o que o incentivou a ser mais criativo ao escrever. Claro, embora o SNL possa ocasionalmente enveredar pelo bizarro, sua comédia geralmente é escrita para agradar a um público amplo, e várias ideias de Robinson foram rejeitadas por serem absurdas demais. O SNL geralmente não divulga os créditos de roteiro de sketches, então não sabemos ao certo em quais ele colaborou. Nesse período da carreira, ele aprendeu a canalizar seus impulsos excêntricos para uma forma mais adequada à televisão. Ele também passou a aprimorar suas habilidades como artista de TV, participando de programas mais absurdos. Provavelmente não era o caminho que ele esperava ao entrar para o elenco do SNL, mas Robinson viu seu tempo no programa como um impulsionador de confiança que aprimorou suas habilidades de escrita e produção. Ter, toda semana, esse programa para se desafiar e se esforçar para tentar fazer uma sala cheia de pessoas que já viram todos os truques de comédia do mundo rir. Foi muito divertido e me deu confiança, pois podia fazer isso toda semana. Fiz grandes amigos e adorei estar lá. Na sala dos roteiristas do SNL, ele conheceu Zack Cannon, futuro parceiro de escrita. Eles logo se tornaram amigos. Segundo Robinson, temos sensibilidades parecidas e concordamos totalmente sobre o que achamos engraçado. Talvez por isso, em 2016, após o fim da 41ª temporada do SNL e o fim do contrato de Robinson, eles começaram a criar seu próprio programa, junto com Sam Richardson e Joe Kelly, coproduzido por Lorne Michaels e Jason Sudeikis. Detroiters estrearia no Comedy Central em fevereiro de 2017. Robinson e Richardson estrelavam como 2 amigos atrapalhados tentando gerir uma agência de publicidade em Detroit. Ela foi celebrada pelos críticos por seu equilíbrio único entre um humor propositalmente bobo e um trabalho de personagens surpreendentemente comovente. A série acabou indo bem o suficiente para garantir uma 2ª temporada, mas não uma 3ª. Detroiters não foi um grande sucesso, mas abriu caminho para o estilo que veio depois. Pare, por favor, me deixe ir primeiro, eu estou fazendo algo... Eu Acho que Você Deveria Sair é produzida com o Lonely Island, Andy Samberg, Akiba Schaffer e Jorma Taccone, que Robinson acredita por ajudar a definir o tom e ritmo cômico. Episódios de 15 minutos costumam arrancar risadas de personagens teimosos que não admitem erro, gerando resultados cada vez mais malucos. O tema surgiu naturalmente dos esquetes escritos por Robinson e Cannon juntos. O famoso homem do terno de cachorro-quente de Robinson, que nega ser dono do carro em formato de cachorro-quente que bateu numa loja, exemplifica os personagens teimosos e constrangedores do programa.
Vamos descobrir quem fez isso e puni-lo. Talvez tirar a fantasia dele e dar umas palmadas. Talvez o senhor faça isso. Isso não vai acontecer. Tudo bem, e você? Não. Mas ele é apenas um entre muitos. Outros excêntricos incluem um homem que abusa da política liberal de palavrões em um tour de fantasmas para adultos. Baixista confuso acredita que o vocalista precisa de ajuda para improvisar nova letra. E um porta-voz de televisão tentando salvar sua emissora de ser retirada por uma operadora de TV a cabo por exibir centenas de corpos nus e mortos em sua programação. Eu não fiz nada, eu não mexi em nada. Esperei muito tempo por um sucesso na Corncon TV. Eu não fiz isso. Os personagens são cada vez mais estranhos e desajeitados, mas todos mantêm uma humanidade simpática e relacionável. Você está dizendo que podemos xingar. Eu estou dizendo grande, gordo, pequeno e cavalo, e você está ficando bravo. Robinson interpreta muitos desses personagens, e o programa também serve de palco para estrelas convidadas. Entre os convidados notáveis estavam Tim Heidecker, Bob Odenkirk, Cecily Strong e Will Forte, que se destacou como passageiro de avião em busca de vingança contra o bebê que chorou em seu voo décadas atrás. É o tipo de comédia absurda que Robinson sempre se esforçou para criar. Na verdade, de acordo com o próprio Robinson, pelo menos alguns dos sketches foram originalmente escritos para o SNL, mas acabaram sendo considerados exagerados demais para a série icônica. Foi tão bom que, sim, coisas que não funcionaram no SNL são tipo, sim. Foi tão bom poder trazer isso de volta e pensar, ok, está tudo bem e eu estou bem. Ele também agradece a Netflix, com quem já trabalhou em The Characters 2016, por apoiar suas sensibilidades estranhas, que até ele ficou surpreso. Não é de se admirar, acho que Você Deveria Sair impactou a cultura de um jeito que poucos programas de sketches conseguiram. Esse sucesso já resultou em 3 temporadas de sucesso, e de acordo com Robinson, embora ainda não tenha sido oficialmente renovada até o momento desta gravação, uma 4ª temporada é provável. Eu não estou preocupado com isso, eu não estou preocupado com nada disso. E, ironicamente, se ele tivesse conseguido sucesso imediatamente como artista no SNL, nada disso poderia ter acontecido. Nos últimos 50 anos, muitos ex-integrantes populares e bem-sucedidos do SNL tiveram menos sucesso ao tentar se desvincular do programa e criar suas próprias marcas. O fracasso de Robinson no elenco o motivou a melhorar como roteirista e artista, apostar ainda mais em seu próprio senso de humor e deixá-lo livre para se definir para o público em seus próprios termos completamente absurdos. Passeio de barco grátis para 3 pessoas. Agora, quem eu devo levar? Kiva. Sim. E T-Pain. Isso foi realmente importante. Graças ao avanço implacável do tempo, quem não conhece vê esse sketch e a música que veio depois como algo comum. Talvez nem ache tão engraçado assim, mas I'm on a Boat do Lonely Island e o resto do repertório do grupo salvaram o SNL do naufrágio e sozinhos mantiveram o programa à tona em águas culturais turbulentas. Pode parecer ousado defender alguém que colocou o pau numa caixa, mas nos escute. Senhores, o que vocês têm para nós hoje? Em 1995, depois de 20 anos no ar, Saturday Night Live estava encarando a possibilidade de ser cancelado. A temporada de 1994 a 1995 foi amplamente criticada e ainda é vista como uma das piores do programa. Se você já se submeteu a assistir qualquer episódio da 20ª temporada, não é difícil entender o porquê. Bem, aí está. Acho que é. Bob, o que eu quero dizer? A NBC exigia mudanças, e nas temporadas seguintes, Lorne Michaels, criador do SNL, fez o possível para agradá-los. Com o orçamento em mente, ele reduziu o elenco, trocou líderes, roteiristas e buscou manter a discrição. Surpreendentemente funcionou, pelo menos por um tempo. Em 2001, após os eventos de 11 de setembro, a direção geral do programa mudaria por anos, pois temas políticos de grande impacto tornaram-se mais sensíveis. O elenco focava na cultura pop e só tratava eventos atuais superficialmente quando preciso. Na eleição presidencial de 2004, a cobertura pouco impactante dos 2 candidatos mostrou aos telespectadores que o SNL havia perdido seu diferencial. Não sei quantos desses sites estão espalhando boatos na internet, mas eles estão simplesmente errados. Sem disposição para ultrapassar limites, o programa de sketches que antes era revolucionário estava desaparecendo da consciência cultural. Não só não era engraçado, como também havia perdido relevância. No auge de sua fase mais fraca, o SNL ainda enfrentou uma nova ameaça à sua existência. A internet nos seus primórdios estava ganhando força, espectadores fiéis estavam deixando de lado as telas da TV para se concentrarem nas telas do computador, e um novo tipo de humor estava sendo cultivado ali.
A atitude dos primeiros espaços online dos anos 2000 era encantadoramente contraditória, sarcástica e sincera, experimental e familiar, mas acima de tudo, realmente idiota. A maioria das pessoas não entendia o que estava acontecendo naqueles fóruns de bate-papo e nas páginas pessoais do GeoCities, mas toda uma geração seria definida por isso. E qualquer um que quisesse fazer parte do futuro precisava começar desde o início. Akiva Schaffer, Jorma Taccone e Andy Samberg entenderam isso. 3 recém-formados moravam em Los Angeles buscando entrar na indústria do entretenimento. Eles criaram um site chamado Lonely Island, nome autodepreciativo do apartamento que dividiam. O site Lonely Island hospedava os esquetes em vídeo do trio, e esses esquetes acabaram chamando a atenção de Jimmy Fallon. Sim, o Lonely Island não foi imediatamente recrutado pelo SNL. Lorne Michaels só descobriu o talento cômico deles após Jimmy Fallon contratá-los para escrever o MTV Movie Awards de 2005. Sai daqui! O quê? Agora! Venha! Inicialmente, apenas Sandberg entrou para o elenco. Após assistir aos vídeos do grupo, Michaels também colocou Schaffer e Cohn na equipe de roteiristas. E Lonely Island estava oficialmente reunido. Infelizmente, eles não se destacaram exatamente no ambiente mais tradicional do SNL. A maioria dos esquetes deles não foi ao ar porque seu humor não combinava com o programa, então Schaffer e Taccone voltaram ao que sabiam fazer melhor: vídeo online. O primeiro curta digital pré-gravado do SNL foi dirigido por Schaffer, escrito por Will Forte e estrelado por Forte e Samberg. Hoje em dia é difícil de encontrar, mas foi enviado diretamente para o site da NBC em 3 de dezembro de 2005. O curta Alface mostrava Will Forte e Samberg sentados em uma escada conversando sobre a perda de um amigo enquanto devoravam cabeças inteiras de alface. Já falamos que a internet do início era meio idiota, né? Eu não sei o que dizer. Às vezes você não precisa dizer nada. Foi uma grande mudança para o programa, já que era o Saturday Night Live, e esses curtas eram pré-gravados e publicados online. Numa época em que vídeos na internet ainda eram novidade e vistos como uma forma inferior de entretenimento pela maioria do público, é impossível saber quantas pessoas assistiram ao curta, mas o SNL viu potencial suficiente no conceito para seguir em frente com ele. Coincidentemente, um novo site de vídeos surgiu na internet 2 semanas depois, e o Lonely Island, como usuários antenados em tecnologia. Eles enviaram o novo curta do SNL para a plataforma em ascensão só 2 dias após seu lançamento. Era o YouTube, e o curta era a música Lazy Sunday. Escrita pelos 3 membros do Lonely Island e Chris Parnell, Lazy Sunday foi um sucesso viral imediato, atingindo mais de 7 milhões de visualizações em poucos dias. O vídeo atraiu a geração mais jovem como nenhum esquete tradicional do SNL havia feito em anos. Além disso, atraiu muitas pessoas ao YouTube antes das redes sociais e do compartilhamento fácil de links. E assim, os dois cresceram de forma simbiótica e meteórica. De repente, o SNL voltou ao radar de milhões de jovens e universitários graças ao Lonely Island e sua desenvoltura. Com o cenário estranho da cultura da internet, os espectadores não precisavam que o programa fosse politicamente ácido ou mesmo particularmente espirituoso. Esses curtas eram puro nonsense, e era isso que os tornava ótimos. A popularidade e a influência deles rapidamente ultrapassaram os limites do player de vídeo do YouTube. E em 2000, Samberg, Taccone e uma série de veteranos do SNL estrelaram o filme Hot Rod, sobre um dublê amador tentando arrecadar dinheiro para a cirurgia cardíaca do padrasto. Apesar do fracasso nas bilheterias, o filme ganhou status cult pelo humor absurdo típico do Lonely Island. Colbins. O mundo e a internet mudaram rápido, e Lonely Island precisou acompanhar. Enfiar alface na cara já não era mais suficiente para entreter as massas famintas por conteúdo, então o grupo evoluiu e ficou mais ousado. No final dos anos 2000 e início dos anos 2010, Lonely Island lançou várias músicas e videoclipes picantes. Talvez nenhum deles seja mais famoso do que o de 2009 Na Caixa, que acabou ganhando um Emmy do horário nobre por melhor música e letra original. E caso você não tenha ouvido essa música há um tempo, é importante lembrar que há uma parte inteira que dá instruções passo a passo de como colocar suas coisas naquela caixa. Apenas uma década antes não havia chance de algo assim ganhar um Emmy, mas a Ilha Solitária conseguiu. Embora eles tenham se aposentado oficialmente do SNL em 2012, eles continuam fazendo parte do Zeitgeist. Em 2016, eles lançaram Popstar, um documentário sobre a indústria musical que destacou as melhores características da Ilha Solitária.
E eles voltaram ao SNL algumas vezes ao longo dos anos para dar ao programa uma nova dose de relevância. O retorno mais recente, até o momento em que este roteiro foi escrito, foi em novembro de 2024. Com a nova música deles, Here I Go, a canção conta com a participação de Charli XCX, que é uma das maiores estrelas do pop do mundo atualmente. Mas tem algo um pouco estranho. Here I Go é tão boba, engraçada e grosseira quanto você esperaria. Ela até aborda uma questão social relevante de uma forma familiar e irônica. E mesmo assim, ela não conseguiu decolar como o material anterior deles. Então, o que está acontecendo? Bem, a internet é um lugar muito maior e mais complexo do que era nos anos 2000. Atualmente, muitos de nós passamos mais tempo online que offline. Apesar do humor ainda ser contraditório e bobo, nossa forma de consumi-lo e interagir mudou. O Lonely Island não é mais um grupo de recém-formados. Andy Samberg já tem 46 anos. Ele e o resto do grupo simplesmente não estão mais tão sintonizados com a cultura online como estavam há 2 décadas. E o conteúdo que eles estão acostumados a criar está francamente ultrapassado. Colocar uma estrela pop famosa como Charli na mistura não resolve o problema, mas também não muda os fatos. O Lonely Island inovou ao levar o humor da internet ao mainstream, trazendo também o mainstream para a internet. Eles contribuíram para o sucesso do YouTube. Eles ajudaram o SNL a entrar na era digital. E sem eles, talvez o programa nem existisse mais. Aqui está você, aqui está Matt, aí está você, aí está... Este é o Saturday Night Live, e ele tem a reputação de ser meio irregular. Quando o SNL erra, nem sempre é porque o elenco está tendo uma noite ruim. A escrita do Saturday Night Live foca em quem apresenta, que colabora com os roteiristas para criar um conteúdo que os represente. Funciona bem quando alguém como John Mulaney ou um ator cômico como Tom Hanks apresenta, mas fica estranho se o apresentador não tem talento para comédia. Foi exatamente isso que aconteceu em 1991, quando Steven Seagal apresentou o programa. Espero que você me perdoe por ser um pouco sério, mas é importante para mim que você saiba que há muito mais em Steven Seagal do que apenas as artes marciais. Saturday Night Live é a série de comédia de sketches mais longa dos Estados Unidos. Ela começou a ser produzida em 1975 e tem sido um campo de testes para algumas das pessoas mais engraçadas do mundo. Nomes lendários como Bill Murray, Eddie Murphy, Tina Fey, Kristen Wiig e Will Ferrell, entre muitos outros, todos começaram gritando: Ao vivo de Nova York. É o Saturday Night. Em 1991, o Saturday Night Live estava no auge. O elenco reunia não só talento, mas lendas da comédia. Chris Farley, Mike Myers, Chris Rock, Dana Carvey e Phil Hartman. A sala dos roteiristas reunia nomes como Conan O'Brien, Bob Odenkirk e Robert Smigel. Foi uma era de renascimento para o programa, com o público assistindo em massa às hilárias travessuras e personagens criados pelo elenco. Fazendo cópias do Stingster, Stingatola, Sting. O astro de ação Steven Seagal também vivia o auge da carreira, buscando rivalizar com Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone nas bilheteiras. Com sucessos como Marcado para Morrer e Justiça Urbana, o Saturday Night Live busca estrelas em ascensão para apresentar seus programas, o que impulsiona a audiência. Eles procuram pessoas notáveis e famosas de praticamente todos os ramos imagináveis. Tudo isso faz parte do que desperta o interesse do público e gera audiência para o programa. Políticos como Al Gore e John McCain, atletas como Charles Barkley e Lance Armstrong, e figuras públicas como Howard Cosell e Steve Forbes já apresentaram o programa, com variados níveis de sucesso. Em 1991, Steven Seagal estava rapidamente ganhando reputação como um sucesso de bilheteria. Então, é claro, fazia sentido para o Saturday Night Live convidá-lo para ser o apresentador. Isso acabou sendo um erro colossal. Cara, sua filha realmente demora, hein? O quê? Isso te incomoda? Não. No Saturday Night Live, o apresentador participa de todo o processo criativo. Roteiristas se esforçam para apresentar esquetes e tentar incluí-los no programa. É um processo incrivelmente competitivo, já que alguns dos roteiristas estão tentando se tornar intérpretes também, ou pelo menos avançar em suas carreiras como roteiristas de comédia. A cota muda, mas cada roteirista precisa apresentar várias ideias ao apresentador e elenco. O apresentador então decide quais sketches são mais adequadas para ele, e essas são as sketches que acabam indo para o programa. A partir desse ponto, o apresentador trabalha com os roteiristas e o elenco, até chegar aos ensaios gerais e à inevitável exibição do programa.
Às vezes, o processo criativo funciona muito bem. Grandes apresentadores do SNL parecem até parte do elenco. Steve Martin foi convidado para apresentar tantas vezes que a maioria das pessoas nem faz ideia de que ele nunca foi membro do elenco. Nós somos dois caras selvagens e malucos. Várias celebridades gostaram tanto de trabalhar no SNL que criaram personagens recorrentes e ganharam DVDs com seus melhores momentos. Quando o apresentador não entende de comédia, o programa pode ficar sem graça. Ou, quando o apresentador jovem tem carreira bem planejada, o programa se torna cauteloso demais. Esses episódios podem parecer entediantes e sem brilho em comparação aos demais. O episódio com Steven Seagal foi um desastre para o processo criativo do Saturday Night Live. Steven Seagal foi um obstáculo para quase todos com quem teve contato do começo ao fim. Um dos principais motivos é que Steven Seagal nunca tinha visto um episódio de SNL antes de apresentar o programa. Durante o processo de escrita, ele sugeria ideias extremamente problemáticas e insanas. David Spade revelou em entrevista que foi a primeira vez que o SNL considerou substituir o apresentador e realizar o programa apenas com o elenco. Julia Sweeney contou que Seagal sugeriu que uma sobrevivente de agressão sexual fosse atacada pelo próprio terapeuta. Tim Meadows resumiu o processo criativo de trabalhar com Seagal. Não dá para explicar algo em alemão para quem não fala alemão. Quando a pessoa para quem você está escrevendo o material não consegue compreender o que você está tentando fazer, você precisa simplificar as coisas até chegar a algo que ela realmente consiga acompanhar. No caso de Steven Seagal, a única coisa que ele entendia era sua persona de falso durão. Ah, sei o que você pensa. O meu é maior que o seu, não é? Não é justo. Jogue fora. E um pouco de violência abrupta, e esse episódio é um reflexo direto disso. A abertura fria apresenta Hans e Franz, interpretados por Dana Carvey e Kevin Nealon, respectivamente. A sketch prometia sucesso ao juntar Steven Seagal e a obsessão deles por Arnold Schwarzenegger. Porém, diferente de muitos artistas bem-sucedidos, Seagal se recusou a fazer piada de si mesmo. Bob Odenkirk revelou em entrevista a Howard Stern que exigiu bater em Hans e Franz. Se a sketch fosse exibida, ele disse: "Se eu fizer, eu tenho que bater neles." Dana Carvey contou que o ensaio da sketch foi interrompido porque Steven Seagal ficou chateado por não conseguir bater em Arnold Schwarzenegger de verdade. A abertura dele nem foi um monólogo. Ele falou cantando Kung Fu Fighting do Carl Douglas, com Chris Rock e Tim Meadows no backing vocal. A partir daí, todo o sketch envolve Steven Seagal se levando a sério demais, e quase todos envolvem violência. Steven Seagal reclamava de piadas sem sentido para ele e se recusava a participar de qualquer coisa que satirizasse quem era. Vários membros do elenco afirmaram que Steven Seagal não queria estar lá. Nem personagens como o Ricão escaparam do ataque de Seagal às artes cômicas. Ao invés de seguir o enredo do sketch, Steven Seagal apenas agride Rob Schneider e o pendura na janela, aparentemente sem motivo. O último sketch desse episódio polêmico do Saturday Night Live nem é um sketch real. Mostra Steven Seagal lutando com executivos da ExxonMobil, a maioria nem interpretada pelo elenco. O SNL contratou dublês para Steven Seagal lutar por quase 7 minutos antes de começar a gritar. Isso acontece quando você polui o planeta. Esse sketch não tem enredo, só traz uma lição estranha sobre ambientalismo, com insanidade e gente sendo jogada em mesas. Um bom apresentador do SNL vai ter pelo menos algum grau de autopercepção e conseguir lidar com as brincadeiras que o Saturday Night Live faz. Vários apresentadores já fizeram piadas sobre si mesmos no monólogo de abertura e criaram sketches farsescas sobre sua existência. Quando o SNL tem apresentadores assim, o conteúdo reflete se eles querem brincar com o elenco, tornando os episódios mais engraçados. Alguns dos sketches mais engraçados do SNL vieram de participações de apresentadores como Peyton Manning ou Wayne Gretzky, que estão bem distantes da comédia. Quando o Saturday Night Live está em sua melhor fase, torna-se uma força notável. Apresentadores, roteiristas e atores trabalham juntos para oferecer o melhor resultado. Não existem muitos programas de sketches de comédia que possam competir, mas quando o Saturday Night Live falha, raramente a culpa recai totalmente sobre os ombros dos atores e roteiristas. Isso geralmente ocorre porque a pessoa com quem escrevem e atuam não entende o material ou não quer participar da brincadeira. E aí, qual a próxima do Cara dos Dados? Vai lançar filme neste verão? Não. Comédia é divertida de produzir. Há um ditado no humor de sketches e improviso. Se você não está se divertindo, então você é o alvo.
Claro, comédia é um trabalho intenso que exige foco total, noites sem dormir e muito esforço, mas no fim das contas é muito divertido de fazer. Quando alguém não quer participar da brincadeira, perde a graça. Parece que a comédia já está marcada para morrer antes do programa ir ao ar. Eu não quero que você fale mais nada comigo. Não quero que você diga meu nome nunca mais, tá ouvindo? Tá tudo de cabeça para baixo. É uma história fofa. Nos conhecemos em um campo de golfe na Escócia quando éramos... Desça do galpão. Que tal no próximo domingo? Happelbrook, meio-dia, hora do chá. Esse momento marcou o Saturday Night Live, mas não de forma positiva. Em 30 de setembro de 1995, Will Ferrell estreou no elenco do SNL. Ele se tornou um dos principais integrantes e usou sua fama recém-adquirida para se lançar ao estrelato no cinema, como tantos de seus colegas de elenco antes dele. Então, o que há de tão ruim nisso? Bem, 30 de setembro de 1995 pode ter marcado o início da carreira de Ferrell, mas também significou o fim de uma era. Foi a última vez que o Saturday Night Live produziu um astro de cinema. Eu dirijo com um Dodge Stratus. Quando Lorne Michaels idealizou o Saturday Night Live para a NBC, ele imaginou um programa de esquetes de comédia politicamente inteligente e culturalmente relevante que abordasse as questões do momento. Apesar de resistir ao tempo, ele precisava de bons comediantes. Quando o programa estreou em 11 de outubro de 1975, já havia encontrado o que queria. O elenco original do SNL era composto por Chevy Chase, Dan Aykroyd, Garrett Morris, Gilda Radner, Jane Curtin, John Belushi e Lorraine Newman. Foram chamados de jogadores não prontos para o horário nobre em resposta à concorrência do Saturday Night Live com Howard Castle, mas, numa reviravolta divertida, foi o elenco do SNL que roubou os holofotes. E Olga, meu irmão, com certeza vai rolar muita curtição no nosso grupo de solteiros hoje à noite. O programa logo se tornou um marco cultural americano, e o elenco aproveitou os benefícios disso. 2 anos depois, eles conseguiram tirar um dos principais jogadores do horário nobre de Howard Castle, quando Bill Murray entrou para o time. Como ficou claro, Murray, Chase, Aykroyd e Belushi estavam prontos tanto para o horário nobre quanto para o cinema. Todos os 4 atores subiram na carreira como protagonistas em comédias de grande prestígio ao longo do final dos anos 70, dos anos 80 e até mesmo nos anos 90. Esses homens não só faziam filmes, mas também moldavam o que a comédia poderia ser, tornando-se grandes celebridades. John Belushi faleceu em 1982, enquanto Chevy Chase, Dan Aykroyd e Bill Murray consolidaram suas carreiras no cinema nos anos 90. O SNL estava longe de terminar quando se tratava de criar astros de cinema, enquanto a popularidade do próprio SNL aumentava e diminuía ao longo dos anos. Seu elenco continuou popular, começando com O Clube dos Cafajestes em 1978 e terminando com Trovão Tropical e Quase Irmãos em 2008. Por 30 anos, ao menos um filme com um membro do elenco do SNL esteve entre os mais vendidos ou elogiados pela crítica anualmente. É isso aí, bebê! Não só os membros fixos do elenco conquistaram fama pelo SNL, convidados especiais como Steve Martin e Jim Carrey também se tornaram grandes nomes em Hollywood. Ou seja, até hoje, as estrelas lendárias do programa ainda atraem multidões nos cinemas, mas a palavra-chave aí é legado. Porque já faz décadas que o programa de esquetes de comédia, que já foi culturalmente relevante, realmente contribuiu para a cultura relevante. Foi realmente um alívio, obrigado por nada. Will Ferrell foi o último grande astro do cinema a sair do Saturday Night Live em 1995, e com o programa comemorando seu 50º aniversário em 2025, ficou ainda mais evidente o quanto os tempos mudaram. Se você assiste ao programa com lentes nostálgicas, pode estar inclinado a dizer que ele simplesmente não tem sido bom nos últimos 20 anos. Mas as coisas são um pouco mais complicadas do que isso. No auge do programa, a Universal Pictures arriscou com o Saturday Night Live ao fazer algo quase inédito. Eles decidiram financiar um filme inspirado em um dos esquetes mais famosos do programa, sobre o grupo musical Os Irmãos Cara de Pau. O filme foi lançado em 1980 e faturou 115 milhões de dólares com um orçamento de apenas 27 milhões. A ida para o cinema ajudou a legitimar o SNL como instituição do entretenimento. Eles não vão nos pegar. Estamos em missão de Deus. Assim como a maré alta eleva todos os barcos, isso também valorizou as carreiras do elenco. No entanto, nem todas as tentativas seguintes do SNL no cinema tiveram tanto sucesso. Embora Quanto Mais Idiota Melhor, de 1992 tenha sido um grande sucesso, a maioria dos filmes do programa não recuperou seu orçamento. Coneheads, de 1993, Pat, de 1994 e o Dom Juan del Preá, de 2000, são exemplos marcantes nesse cenário vergonhoso.
Felizmente, o elenco não era restrito a atuar exclusivamente em filmes do Saturday Night Live. Eles eram livres para buscar outros projetos e foi exatamente isso que muitos deles fizeram. Os grandes nomes dessa era de ouro de 30 anos foram incansáveis em fazer o público rir e ajudaram a trazer um renascimento dos filmes de comédia. Em alguns casos, como Adam Sandler, criaram subgêneros próprios baseados em seu nome e estilo único de comédia. A era do renascimento da comédia, no entanto, já ficou para trás há muito tempo. Não por coincidência, ela começou a perder força no início dos anos 2000 e acabou de vez em meados da década de 2010. Esse foi o período em que os estúdios deixaram de investir em comédias de orçamento médio e conceitos simples para focar em filmes de escopo grandioso. Isso é besteira e me desculpe. Não quero menosprezar sua profissão, mas é simplesmente o que eu sinto. Eles investiram em projetos mais arriscados buscando maiores retornos. Homem de Ferro e O Cavaleiro das Trevas saíram em 2008. Eles mudaram as expectativas do público, que passou a se interessar por filmes mais longos, sombrios e espetaculares pelo preço do ingresso. Até as comédias exigiam acrobacias e cenas de ação elaboradas. Os atores do SNL que fizeram carreira com filmes familiares, paródias de espiões e comédias tradicionais ficaram sem espaço em uma Hollywood que ajudaram a criar. Nos últimos anos, nos afastamos ainda mais dessas raízes. Observando os lançamentos recentes, é difícil ver algo parecido com as antigas comédias. Entre o milésimo filme da Marvel, um terror sofisticado ou mais uma adição acelerada a uma franquia de ação. A mudança na indústria fica clara já que o Saturday Night Live não lançou filmes próprios desde MacGruber, em 2010, que foi um fracasso de bilheteria. E esse não é o único problema técnico na produção de astros do SNL. A internet e sua popularidade impactaram significativamente tudo. Fique longe da internet. Essa é uma boa ideia. Antes de cada um criar sua própria presença online, os Estados Unidos eram praticamente uma monocultura, onde todos conheciam as mesmas celebridades e consumiam o mesmo entretenimento. Hoje em dia, existe uma quantidade infinita de nichos subculturais com suas próprias bases de fãs isoladas, e centenas de horas de conteúdo estão sendo enviadas a cada segundo do dia para várias plataformas. Não é mais certo que colegas de trabalho tenham visto o mesmo programa ou filme que você no fim de semana. Os serviços de streaming permitiram que séries e filmes de prestígio pudessem ser pausados e assistidos a qualquer momento. Hoje temos acesso a entretenimento de qualidade sem sair de casa. Até as mídias mais populares da era digital são consumidas rapidamente pelo celular. Você acha que assistiu a um filme no seu maldito telefone? Cai na real. Nossas estrelas, antes grandiosas, agora parecem pequenas devido à intensa disputa pela atenção do público, mas isso não significa que o Saturday Night Live acabou. Obviamente, embora muitos do elenco não sejam estrelas de cinema, construíram carreiras respeitáveis como roteiristas, produtores, dubladores e figuras constantes da TV. Tina Fey e Amy Poehler são os exemplos mais óbvios. Outros, como Andy Samberg, aderiram ao streaming e passaram a criar filmes feitos para consumo online. Nas últimas temporadas do SNL, quase todo o elenco tem podcast ou presença online para que milhões de fãs os acompanhem e apoiem. Então, embora o SNL talvez não seja mais a fábrica de estrelas que já foi, ele não caiu completamente em desuso. Nossa visão sobre o que é uma estrela e a maneira como o elenco busca fama mudaram nesses 50 anos desde a estreia do programa. Se a mudança é positiva ou não, depende de cada um, mas talvez valesse retomar alguns filmes de comédia de orçamento médio. Sério, você não entende, isso não está à venda. Ah não, você não entende, garoto cantina, eu quero essa cantina. Este é Adam Sandler, e quando se trata de ex-integrantes do Saturday Night Live, ele é um dos membros mais bem-sucedidos de todos os tempos. A cidade está reformando as calçadas na River Road. Me inclinei no guardrail e escrevi como se Cheryl Teeth tivesse peitos grandes. O público se identificou com o estilo agressivo e divertido de Sandler na comédia de sketches, e algumas músicas que ele criou no programa viraram sucessos nas paradas. No entanto, Adam Sandler rapidamente se tornou o alerta precoce para um dos períodos mais turbulentos da história do programa. Apesar de sua carreira aparentemente estar em ascensão após sua 5ª temporada, Adam Sandler foi demitido do SNL.
Adam Sandler foi contratado pelo Saturday Night Live principalmente por indicação de Dennis Miller, então apresentador do Weekend Update e roteirista-chefe do programa. Adam Sandler teve alguns sucessos em papéis no programa do Cosby, como Smitty, amigo de Tel Huxtable, e estrelou o filme de baixo orçamento Going Overboard. Billy Zane e Billy Bob Thornton estavam presentes. Adam Sandler focava na carreira de comediante stand-up e, após Dennis Miller assistir a uma apresentação sua em Los Angeles, ele recomendou que Lorne Michaels contratasse Adam Sandler como roteirista. No Saturday Night Live, há diferentes caminhos para comediantes se tornarem integrantes. Alguns já entram diretamente como membros do elenco. Normalmente, há veteranos experientes dos principais teatros de comédia do país. No entanto, alguns artistas são contratados primeiro como roteiristas e, com o tempo, conseguem se tornar integrantes do elenco. Adam Sandler foi escolhido e logo se tornou parte do elenco, conectando-se rapidamente com o público em casa. A maneira natural de Adam Sandler canalizar uma agressividade cheia de testosterona através de uma infantilidade divertida realmente pareceu agradar ao público. Em um ano, ele virou membro oficial do elenco. Adam Sandler se destacou no programa, pois a comédia dos anos 90 era mais baseada em narrativas. O absurdo infantil de Adam Sandler não tinha precedente, o que o fez se destacar do restante do elenco e dos outros artistas do programa. Você conseguiu. Como se sente? Como se eu pudesse voar, senhor. Esse estilo irreverente de comédia pode dividir opiniões e mudanças nas avaliações podem ser atribuídas aos membros excêntricos do elenco. Em 1995, Saturday Night Live teve a maior queda de audiência da história do programa. Eles estimaram que foi uma diminuição de cerca de 19% no público. E embora uma queda na audiência seja algo muito normal que acontece no SNL, algo desse tamanho exige uma ação imediata da alta cúpula da NBC. Essa ação normalmente é uma troca dos principais membros da equipe e dos artistas, quando o Saturday Night Live traz novos artistas. Geralmente, anunciam a chegada desses novos integrantes em todos os meios possíveis e os exibem em coletivas de imprensa como desfiles de cavalos. Isso ocorre porque apresentar um elenco novo é uma forma fácil de atrair o interesse do público pelo programa. Adam Sandler já declarou publicamente que acredita que sua demissão aconteceu porque as pessoas no topo da hierarquia da NBC simplesmente não gostavam do elenco e queriam levar o programa para uma nova direção. A NBC nunca se pronunciou sobre o assunto. É difícil analisar o que ocorreu no Saturday Night Live em 1995 sem parecer que havia uma vendetta pessoal contra elenco e equipe. Adam Sandler e Chris Farley não foram as únicas vítimas da temporada. Mike Myers saiu do programa no meio da temporada, provavelmente para focar na carreira no cinema após o sucesso de Quanto Mais Idiota, Melhor 1 e 2. Janeane Garofilo deixou o programa após apenas 4 episódios no elenco, citando homofobia e sexismo como suas razões para sair. Após o fracasso de Stewart Salva Sua Família nas bilheterias, Al Franken deixou o programa e foi para a política. Esses são apenas alguns artistas que saíram por motivos claros. 1995 também viu a demissão e ou renúncia dos seguintes artistas: Kevin Nealon, Ellen Cleghorn, Michael McKean, Jay Moore, Chris Elliott, Morwenna Banks e Tim Meadows. No entanto, Tim Meadows teve sua demissão revertida e permaneceu no elenco por mais 7 temporadas. Nunca em toda a história do SNL houve uma rotatividade dessa magnitude. Alguns membros do elenco sabiam que seu tempo no SNL acabou, mas outros foram pegos de surpresa. Adam Sandler soube de sua demissão não pelos meios tradicionais, mas através de uma conversa constrangedora com seu empresário. Durante uma reunião, Adam Sandler explicava seus planos ao empresário, incluindo o que faria no programa. O empresário então perguntou: "E se você não voltar no ano que vem?" Adam Sandler respondeu que ainda tinha muito a fazer no programa e não tinha terminado. Disse ao empresário que pensaria e ele retrucou: "Acho que você já pensou." Quando o Saturday Night Live dispensa artistas, raramente se explica. Eles encerram tudo rapidamente e com segurança, provavelmente protegidos por um acordo de confidencialidade rígido. Saturday Night Live era o único emprego de Adam Sandler na época, então ele não sabia o que fazer da vida. O Saturday Night Live costuma dar oportunidades até para artistas que foram demitidos, embora ser dispensado certamente tenha sido doloroso. Isso permitiu que Adam Sandler se tornasse um dos membros mais bem-sucedidos do elenco. Seu filme Billy Madison foi amplamente criticado. O filme atingiu status cult e garantiu a Adam Sandler o papel principal em Happy Gilmore, que virou um grande sucesso. A partir daí, sua carreira só cresceu.
Já era a hora. Já era a hora mesmo. Quero dizer, eu simplesmente não conseguia colocar a bola no buraco. O Casamento do Meu Melhor Amigo e O Rei da Água, lançados em 1998, 3 anos após Sandler deixar o Saturday Night Live, foram o filme número 1 nos Estados Unidos. Os filmes de Adam Sandler já renderam mais de 3 bilhões de dólares, tornando-o o ex-Saturday Night Live com maior faturamento no cinema, exceto por Robert Downey Jr. Eu sou o melhor. É difícil acreditar, mas isso supera Steve Martin, Bill Murray, Will Ferrell ou Kristen Wiig. Sandler também teve papéis bastante elogiados pela crítica. Em Embriagado de Amor, de Paul Thomas Anderson, o ator foi indicado ao Globo de Ouro. Já em Joias Brutas, ganhou o Independent Spirit Award. Esses são todos assuntos que Adam Sandler abordou quando voltou a apresentar o Saturday Night Live pela primeira vez em 25 anos. No dia 4 de maio de 2019, quando ele apresentou, eu fui demitido durante seu monólogo de abertura. A demissão de Adam Sandler do Saturday Night Live em 1995 surpreendeu ele e seus fãs, mas como diz o ditado, quando uma porta se fecha, outra se abre. Adam Sandler conseguiu transformar sua demissão em uma carreira fazendo os filmes que ele ama fazer e contratando seus melhores amigos para trabalharem com ele. Embora os filmes que ele produz variem em qualidade, há algo a ser dito sobre o que Adam Sandler conquistou para si mesmo. Não é esse o objetivo de todos nós? Poder fazer as coisas que amamos com as pessoas de quem gostamos? Quem quer ver um duplo mortal? A jornada até o SNL é longa e difícil, passando por vários campos de prova no país. Os artistas trabalham e estudam sem parar para criar personagens, esquetes e rotinas. Isso garante a eles uma das poucas vagas cobiçadas no elenco do SNL, que para muitos é o objetivo final. Ser demitido do Saturday Night Live pode parecer o fim da carreira, mas frequentemente não é. O Saturday Night Live deu a Adam Sandler reconhecimento suficiente para que aprovassem o filme Billy Madison. Agora todos vocês estão realmente encrencados. E ele nunca parou de insistir. A demissão de Adam Sandler do Saturday Night Live é uma prova da natureza caótica de como Hollywood funciona. Você pode estar em baixa em 1995. Mas, 3 anos depois, você pode estrelar 2 dos filmes mais populares dos Estados Unidos e se tornar um nome conhecido nacionalmente. Eu sou o homem mais inteligente do mundo. Nós não somos dignos. Estamos em uma missão de Deus. Pequeno sino de vaca. Ao vivo de Nova York é sábado à noite. Este é o Saturday Night Live, e é conhecido por criar alguns dos personagens mais icônicos e engraçados de todos os tempos. Alguns desses personagens se tornaram tão populares que acabaram ganhando seus próprios filmes de longa-metragem. E por um tempo, parecia que isso realmente fazia parte do caminho para o sucesso desses artistas. Mostrando. Já faz mais de uma década que não vemos um personagem marcante do SNL. Saturday Night Live é o mais antigo programa de esquetes de comédia da TV, criado por Lorne Michaels. SNL estreou em 1975, reunindo grandes talentos da comédia ao vivo e colocando-os no horário nobre da NBC, antes ocupado por reprises do programa de Johnny Carson. Desde então, tornou-se um pilar para novos talentos da comédia exibirem suas habilidades junto a grandes estrelas do cinema, TV e música. Desde o início, Saturday Night Live foca em esquetes de alto conceito que mostram a habilidade dos artistas em se transformar em caricaturas para impulsionar o humor nos 90 minutos do programa. Este é o som que um cachorrinho faz. Senhor Connery. Mu. O Saturday Night Live usa personagens para atrair o público toda semana, e eles tiveram grande sucesso com quem assistia em casa. As pessoas assistiam semanalmente para saber se teria novo episódio do quadro do personagem favorito. No início, tínhamos os caras selvagens e malucos, Irving Mayway, Rosanna Dana e o cantor de lounge. Aos poucos, esses personagens viraram nomes conhecidos em todos os lares. No escritório, as pessoas repetiam falas do Saturday Night Live como aquele tio que imita o Borat. Respeito, ele é legal. O personagem realmente reinava no 30 Rockefeller Plaza, em Nova York. E ano após ano, um elenco sempre renovado de comediantes mostrava seu talento para criar novas personalidades hilárias e manter o público rindo. Quando um personagem fazia sucesso com o público de casa, ele parecia ser adicionado a uma rotação contínua de esquetes que apareciam com grande frequência. E eu posso ver a Rússia da minha casa.
Os primeiros personagens recorrentes no Saturday Night Live foram as Abelhas Assassinas em 1975, lideradas por John Belushi e outros do elenco. Esses personagens não foram criados para serem recorrentes. A NBC queria removê-los após o primeiro episódio do Saturday Night Live. Segundo Lorne Michaels, a única observação da NBC sobre o piloto do SNL foi: cortem as abelhas. A NBC e Lorne Michaels tinham uma relação tensa por causa do programa, principalmente porque o estúdio questionava cada decisão que era tomada durante a produção do show. O comentário "cortem as abelhas" irritou Lorne Michaels, que manteve as abelhas no programa para mostrar à emissora quem controlava o show. A partir daí, lenta mas seguramente, cada vez mais personagens começaram a voltar semana após semana. Nick, o cantor de lounge de Bill Murray, animava o público com músicas sobre Star Wars, enquanto Rosanna Dana, de Gilda Radner, oferecia visões nova-iorquinas sobre eventos atuais. Em 22 de abril de 1978, John Belushi e Dan Aykroyd estrearam personagens que se tornariam os primeiros do SNL a ganhar um filme derivado com Os Irmãos Cara de Pau. Você é da polícia? Não, senhora, nós somos músicos. Na época, John Belushi já era uma grande estrela por Clube dos Cafajestes, 1978, então escolhê-lo como protagonista era uma decisão óbvia. John Belushi e o diretor de Clube dos Cafajestes, John Landis, queriam fazer um filme dos Irmãos Cara de Pau, mas não havia roteiro. Então, Dan Aykroyd, que até esse momento nunca tinha escrito um roteiro antes, escreveu 324 páginas de história e entregou para a Universal Pictures, que então encarregou John Landis de editar o roteiro para transformá-lo em algo utilizável. Os Irmãos Cara de Pau se tornaram um grande sucesso, arrecadando mais de 57 milhões de dólares em 1980. O sucesso de Os Irmãos Cara de Pau ampliou as possibilidades no universo do Saturday Night Live. E isso pareceu provocar uma mudança de foco nos próprios esquetes que o programa estava produzindo. O SNL deixou de lado as palhaçadas exageradas e passou a focar em criar algo memorável. Ed Murphy entrou em 1980 trazendo personagens como Velvet Jones e Gumby, mas depois disso o programa entrou em uma fase de marasmo. Ninguém se destacava na tela, nem o Garoto da Mala, vivido por Robert Downey Jr., conseguia prender a atenção dos telespectadores por muito tempo. Eu sei porque as baleias encalham. O Homem-Aranha me contou. Tudo mudou no final dos anos 80 e início dos 90, quando o SNL trouxe novos artistas para tentar recuperar o público nas noites de sábado. Vários membros dessa geração do elenco se tornaram estrelas. Phil Hartman, Chris Farley, Adam Sandler e David Spade, entre outros, conseguiram migrar para projetos de sucesso após o auge no SNL. Porém, nenhum desses artistas teve o sucesso de Mike Myers e Dana Carvey, com dois personagens originais que capturariam a voz da geração X em um vestígio quase perfeito da cultura do rock, com Wayne Campbell e Garth Algar. O Mundo de Wayne foi o segundo filme aprovado pelo SNL e explodiu em popularidade. O filme arrecadou mais de 121 milhões de dólares e levou Lorne Michaels a tentar repetir o sucesso de bilheteria com outros personagens do SNL. O próximo grande filme do SNL foi um veículo para um dos personagens mais populares de Julia Sweeney com o lançamento de É Pat em 1994. A boa e velha Pat andrógina. Esse filme foi um completo e total desastre nas bilheteiras e, até hoje, É Pat só gerou míseros 60 mil dólares de receita. Em seguida, Lorne Michaels produziu um filme com personagens radioativos dos anos 70. Lançado em 1992 e estrelado por Dan Aykroyd e Jane Curtin, ex-SNL, Coneheads também não teve grande sucesso nas bilheteiras. Wayne's World 2 de 1994 não conseguiu repetir o sucesso do seu antecessor e acabou fracassando. Embora o filme seja indiscutivelmente hilário, ele acabou sendo um pouco absurdo demais e pareceu se esforçar demais para tentar repetir o sucesso do filme original. Teve algum sucesso, mas nada comparado ao impacto de Wayne's World. Stuart Salva Sua Família, de Al Franken, fracassou. Uma Noite no Roxbury e Superstar também fracassaram. O SNL tentou repetir o sucesso de Os Irmãos Cara de Pau lançando Os Irmãos Cara de Pau 2000, mas sem John Belushi como Jake Blues. Esse filme também fracassou, o Don Juan também fracassou e, apesar de ter gerado algum sucesso cult após o lançamento em casa, MacGruber fracassou inicialmente. Isso foi lá em 2010 e desde então realmente não houve outro filme do SNL lançado. Com o passar do tempo, toda a vibe do Saturday Night Live começou a mudar. O programa, que antes parecia ser uma plataforma humilde mostrando artistas incríveis e até então desconhecidos, começou a ficar muito mais chamativo e glamuroso.
Na década de 2010, o Saturday Night Live deixou de focar em personagens e passou a priorizar premissas para o humor de seus sketches. O SNL adaptou seu conteúdo para entregar risadas em menos tempo. Hoje, os sketches geralmente duram 3 ou 4 minutos. Isso não é tempo suficiente para apresentar ou desenvolver personagens engraçados e vivos. Os personagens que surgem atualmente no programa são basicamente quadros de uma piada só no Weekend Update, repetindo a mesma piada várias vezes e terminando abruptamente. É temporada de futebol americano, e para conquistar seu par, terá que correr atrás. Claro, houve destaques. A personagem alienígena da Kate McKinnon aparece às vezes. As estrelas pornô da Vanessa Bayer e Cicely Strong também tiveram uma boa fase. Mas mesmo assim, esses personagens só aparecem 3 ou 4 vezes. Não chega nem perto da frequência com que o SNL apresentava personagens nos anos anteriores. Ao invés de criar personagens ricos e interessantes para o público aguardar toda semana, eles tiveram que criar sketches mais curtas e simples, esperando gerar a próxima sensação viral da internet. A contratação de grupos como O Lonely Island, Good Neighbor e Please Don't Destroy indica essa mudança para criar conteúdo para o público online. O objetivo deixou de ser criar um filme de bilheteria focado em uma análise profunda de um personagem cômico. Em vez disso, houve uma mudança para criar várias sensações de vídeos virais toda semana na esperança de atrair um público. Das piadas do Weekend Update às apresentações dos convidados musicais. Não dá para deixar de pensar no que podemos estar perdendo ao nos recusarmos a desacelerar e explorar um pouco antes de pular para a próxima coisa. Nunca imaginei que essa seria a minha vida. Olha pra mim, quando comecei aqui, eu era só um garoto magro e ninguém sabia de que raça eu era. Não é comum na vida a gente encontrar uma pessoa que ativamente quer perder o emprego. Isso é ainda mais real quando o emprego realiza o sonho de vida da pessoa e quase garante riqueza e fama. Porém, por mais difícil que pareça, isso ocorre. Pegue, por exemplo, Pete Davidson, um comediante e ator que chegou ao auge da sua profissão. O elenco do Saturday Night Live da NBC. Após só uma temporada, ele procurou Lorne Michaels e pediu demissão. Então você está saindo oficialmente? Lauren me deu uma meia de presente sem querer, então estou livre. Pete Davidson nasceu em Staten Island, Nova York, em 16 de novembro de 1993. Seu primeiro contato com o showbiz foi aos 16 anos. Um grupo de amigos, sabendo que ele queria ser comediante, o incentivou a se apresentar em uma noite de microfone aberto em uma pista de boliche. Ele fez sua primeira aparição na televisão na série de comédia da MTV, Philosophy, em 2013. Ainda naquele ano, apresentou sua primeira rotina de stand-up na TV no Gotham Comedy Live, da Comedy Central. Com esse início precoce, Davidson já era um comediante experiente aos 20 anos, o que o levou a atuar em programas populares como Brooklyn 99 e uma breve participação na comédia Descompensada, dirigida por Judd Apatow em 2014. No set deste filme, Davidson chamou a atenção de Bill Hader, que o indicou a Lorne Michaels como possível novo integrante do Saturday Night Live. Davidson testou sua rotina de stand-up e agradou tanto aos produtores que Lorne Michaels logo avisou Bill Hader sobre sua escolha. Jovens de 20 anos transam como o Green Day, sempre igual e dura 1 minuto e 52 segundos. Então, em 27 de setembro de 2014, com apenas 20 anos, Pete Davidson fez sua estreia no palco do estúdio 8H, tornando-se o primeiro integrante do elenco do SNL a nascer nos anos 90. O primeiro episódio de Pete Davidson marcou a estreia da 40ª temporada do programa, sendo um momento de transição para a série icônica. Os produtores estavam fazendo um esforço concentrado para atrair o público mais jovem, e a contratação de Pete Davidson fazia parte desse esforço. Na estreia no Weekend Update, Michael Shea o apresenta de forma bem humorada como nosso jovem residente. Mas, apesar de sua juventude e do tempo de tela bastante limitado que recebeu em sua primeira temporada, Pete Davidson ainda conseguiu deixar uma impressão na base de fãs do programa. Aquela primeira aparição no Weekend Update, por exemplo, mostrou Pete Davidson como comentarista de uma matéria sobre um adolescente que tirou fotos de si mesmo realizando atos sexuais em uma estátua de Jesus. O comentário que se seguiu foi tão marcante. A Entertainment Weekly chamou Pete Davidson de novo integrante que mais impressionou. O crítico, para ser justo, não ficou totalmente confortável com o quadro, mas ainda assim observou que, no mínimo, isso demonstrou que o comediante consegue captar a atenção do público com facilidade.
Se você não faz sexo oral em um cara por $1 milhão, obviamente você não se importa com a sua família. Meses depois, ele participou do esquete Fuga da Ilha da Selva, paródia de Indiana Jones com Davidson e The Rock como aventureiros, que precisam sugar veneno das feridas um do outro, enquanto a exploradora de Kate McKinnon observa com inveja. Esse esquete provavelmente se tornou o mais popular de Davidson. Desde sua estreia, seu futuro no SNL parecia promissor, ao menos externamente. Tem filho? O quê? Não, eu sou virgem. Por que você está com uma bolsa de fraldas? Nos bastidores, Davidson sentia algo bem diferente sobre sua temporada de calouro, segundo ele mesmo. Após meu primeiro ano, pedi uma reunião com Lorne e disse: por favor, me demita. No documentário da Peacock, SNL 50, além do Saturday Night Live, Davidson lembrou ter dito ao lendário showrunner: eu não pertenço a este lugar. Todos aqui são tão talentosos e não querem ser meus amigos. Se isso parece infantil, Davidson também acabou sentindo o mesmo sobre essa queixa. Quando criança, eu pensava: ninguém quer ser meu amigo. Mas esses sentimentos eram comuns para um novo membro do elenco do SNL. Se você viu nosso vídeo sobre a difícil realidade de entrar no Saturday Night Live, então você já sabe que o processo de audição é, bem, brutal. Mas como também mencionamos naquele vídeo, a audição é realmente só o começo. Ao entrar no programa, você encara uma nova competição para exibir seu material, tão difícil quanto a audição ou até mais. Como Amy Poehler diz no documentário, toda semana parece que você precisa se provar. Esquetes são cortados, morrem na mesa, piadas ficam de fora. Sim, o SNL tem roteiristas dedicados, mas segundo Cheryl Terry, eles não escrevem necessariamente para um integrante específico do elenco. Então, os artistas precisam ser capazes de fazer isso sozinhos se quiserem aparecer no programa, e ninguém vai dizer a eles como fazer isso também. Até David Spade, contratado só como roteirista e não ator, não sabia escrever esquetes de comédia quando começou lá. Claro, descobrir o que é realmente engraçado pode ser bastante estressante. Davidson, por exemplo, recorda o esquete Adeus, Sr. Bunting, sucesso na segunda temporada, mas que na leitura de mesa parecia seco e sem graça. Sinto o ritmo intenso da produção e a pressão constante por novidades, o que abala a confiança de quase todos. Ai meu Deus, esse negócio de articulação é incrível. Por exemplo, futuro, acho que você pode sair. Tim Robinson ficou tão sobrecarregado que foi rebaixado do elenco para a sala dos roteiristas. Após apenas uma temporada, esse caso foi drástico. A pressão atingiu até artistas icônicos do SNL. Veja Jason Sudeikis. Após escrever e atuar em 2 esquetes de sucesso nas primeiras semanas, passou meses sem conseguir emplacar outro. As coisas ficaram tão difíceis para ele que ligou para casa dizendo à família que pensava em sair do SNL e voltar para Second City. Bill Hader, astro do SNL, relembrou seus primeiros 4 anos no programa e disse: achava que seria demitido a qualquer momento. Sua ansiedade com o desempenho era intensa. Michaels precisou chamá-lo de lado no ensaio e assegurar que seu emprego estava seguro para que pudesse relaxar. O mesmo aconteceu com o futuro astro de 30 Rock, Tracy Morgan, que também precisou de palavras de incentivo de Michaels depois que começou a duvidar se era realmente engraçado. Bowen Yang teve preocupações semelhantes, assim como Bob Moynihan, que também achava que todos no programa o odiavam e que poderia ser demitido a qualquer momento. Jay Farrell ficou abalado com a competição do processo de produção. No início tinha confiança, mas depois começou a ver seus esquetes sendo cortados e tudo mudou. Segundo Beck Bennett, nesses 2 primeiros anos eu estava tão estressado que não conseguia relaxar nem pensar direito, apenas reagia e tentava sobreviver. Existem muitos exemplos assim, mas, como Bennett sugeriu, resistir e sobreviver aos primeiros anos parece ser o segredo. E essa não é só a nossa conclusão, nem mesmo a do Bennett. Isso vem do próprio Lorne Michaels. Na verdade, quando Davidson pediu para ser demitido, a resposta do Michaels foi dizer para ele: só se entende como funciona no 3º ou 4º ano, e será ruim nesse período. Segundo Davidson, Michaels estava certo e Davidson persistiu. Como o showrunner previu, ele se acertou após alguns anos e virou um dos membros de elenco mais icônicos da época. Amos Hammer, encontrei um esquilo morto na sua piscina. Finalmente saindo de verdade em 2022, nos últimos anos também estrelou filmes como O Rei de Staten Island, de Judd Apatow. Após sair do SNL, ele criou e estrelou a série Bupkis, da Peacock, em 2023. Ele acabou de sair e, assim como seu programa, foi um sucesso. Eu sei, né? Tipo, como você consegue Joe Pesci e Ed Fell e não tem audiência?
Fez aparições em filmes como Dumb Money de 2023 e Riff Raff de 2024 e lançou o especial de stand-up de 2024 Pete Davidson Turbo Fonzarelli. Nem vamos falar dos Kardashian, nada disso teria ocorrido sem sua persistência no Saturday Night Live. O fato é que os primeiros anos como membro do elenco do SNL são sem dúvida difíceis. Mas como diz Beck Bennett, que só se sentiu à vontade como artista no 3º ou 4º ano, essa experiência muda muito sua perspectiva. Jason Sudeikis concorda, o programa mostra que é uma maratona, não uma corrida. Pete Davidson não sentia que não pertencia ao grupo ou que não era querido. Hoje, vê o Estúdio 8H como onde cresceu. Como ele diz, eu era como uma criança quando cheguei. Sempre terei orgulho, serei grato e sentirei saudades. E aí, que sorte, hein? Você anda na rua, encontra a pessoa dos seus sonhos e de repente recebe $40 mil e vive o melhor momento da sua vida. Esse é Charles Rocket. E lá em 1980, ele deveria ser o rosto do que a NBC anunciava como Saturday Night Live, a próxima geração. Na época, a icônica série de esquetes de comédia entrava na 6ª temporada e, pela primeira vez, precisaria se reconstruir totalmente. Tanto na frente quanto atrás das câmeras, como isso aconteceu? Bem, resumindo, o Saturday Night Live quase acabou morto. O Saturday Night da NBC, o programa que se tornaria o Saturday Night Live no final da sua 2ª temporada, estreou em 1975. Chamados de Not Ready for Primetime Players, o elenco original tinha Dan Aykroyd, John Belushi, Chevy Chase, Jane Curtin, Garrett Morris, Lorraine Newman e Gilda Radner. Sob orientação do criador e showrunner Lorne Michaels, SNL ganhou fama por ser contracultural e ultrapassar limites na TV. Com o aumento da popularidade da série, o elenco também ficava mais famoso. Aqui está a sua sopa de ervilha. Talvez agora possamos ser amigos, hein? Isso mesmo. O que você me diz? Chupa essa. Como apresentador do popular Weekend Update, Chevy Chase, em particular, fez muito sucesso rapidamente e saiu após apenas uma temporada. Sem problema. Na 4ª temporada, Aykroyd e Belushi deixariam o elenco, sendo substituídos por vários novos integrantes. Entre eles estavam Peter Aykroyd, irmão de Aykroyd, Brian Doyle Murray, irmão de Bill Murray, e Harry Shearer, futuro dublador de Os Simpsons. Embora pareça divertido agora que a série chega à 50ª temporada segundo Michaels, muitos achavam que os dias de SNL estavam contados. No final da 5ª temporada, ele esperava tirar o verão de folga, além de apenas 1 ou 2 meses de tempo de recuperação que lhe dariam a chance de recarregar suas energias criativas. E a NBC News, uma chance de cobrir a eleição presidencial de 1980 e o horário do SNL. Mas em certo momento, a ideia de buscar novas oportunidades na TV e no cinema ganhou força, e ele começou a considerar sair do SNL de vez. Sem decidir seu futuro no programa, Michaels sugeriu ao presidente da NBC, Fred Silverman, buscar um substituto. Michaels até recomendou um candidato ideal para o cargo, que certamente manteria a qualidade e o tom da série consistentes: o roteirista e ator do SNL, Al Franken. Michaels marcou um encontro entre Silverman e Franken em uma segunda-feira de maio de 1980. Se a reunião tivesse ocorrido, provavelmente todos teríamos uma opinião sobre a era Franken no SNL. Porém, após uma noite longa, Silverman adiou por uma semana. Naquele fim de semana, por coincidência infeliz, Franken participou do programa em um sketch onde zombava de Silverman, chamando-o de fracote que andava de limusine enquanto ele precisava pegar táxi. Por quê? Porque Silverman é um fracote. Mas ele ainda tem serviço de limusine. Eu gosto de chamar de limusine para o fracote. Segundo Michaels, Silverman terminou o sketch atacando-o por cancelar a reunião, o que o irritou e o levou a cancelar a nova reunião com Franken. Michaels ficou tão desiludido com toda a experiência, ele finalmente tomou a decisão de deixar o programa, achando na época que seria para sempre. Sem o criador que saiu do programa, a NBC nomeou Gene Domanian como novo produtor executivo do Saturday Night Live. Domanian era produtora associada do SNL e conhecia os bastidores da produção, mas só tinha um crédito de roteiro e não era roteirista. Mais tarde, Michaels descreveria gentilmente a escolha como uma decisão interessante. Para ele, o SNL era um programa baseado em roteiristas. Ele havia trabalhado como roteirista de comédia tanto antes quanto durante seu tempo na série. Ele achava que só um roteirista podia avaliar se piadas e esquetes eram realmente engraçadas. Mas para o bem ou mal, Domanian estava dentro, junto com os Not Ready for Primetime Players e o elenco da 5ª temporada saindo com Michaels. Domanian precisou montar rapidamente um elenco novo, excluindo futuros astros como Jim Carrey, Paul Rubens e John Goodman.
O novo showrunner escolheu Danny Dillon, Gilbert Godfrey, Gail Matias, Joe Piscopo, Risley e o já mencionado Charles Rocket. Em uma época em que elencos totalmente brancos ainda eram vergonhosamente a norma, Domanion também estava determinado a incluir apenas um único comediante negro. A vaga quase ficou com o comediante Charlie Barnett ou, segundo relatos, com o jovem Robert Townsend. Mas o coordenador Neil Levy passou a receber ligações de um então desconhecido comediante de Roosevelt, Long Island, chamado Eddie Murphy. Eles saem pra rua e dizem: "Ei, como vai? Meu nome é Ed, qual é o seu?" "Ah, meu nome é Buckwheat, cara, prazer em te conhecer." Eles dizem que o nome é Buckwheat, certo? Murphy entrou no programa conversando e logo foi promovido ao elenco principal. Mas o elenco era só parte do problema de Domanion, pois quase todos os roteiristas também saíram com Michaels. A nova equipe era liderada pelo ex-roteirista do Smothers Brothers Comedy Hour, Mason Williams. Devido a diferenças criativas com Domanion, ele saiu após 6 episódios. Foi substituído por Jeremy Stevens e Tom Moore, dupla que escreveu para o talk show paródia Fernwood Tonight. Eles também não duraram, e a sala dos roteiristas virou uma porta giratória. Isso até seria perdoado se o novo programa fosse bom, mas desde o início foi um fracasso. Essa fase do programa seria criticada pelo uso excessivo de humor sexual e racial e por simplesmente não ser engraçada, às vezes de forma bem evidente. Não é só diversão. Você vai aprender a lidar com fofura exagerada. Owen. A produção foi caótica nos bastidores, um episódio mal planejado ficou curto, e o programa usou parte da rotina de stand-up de Murphy como preenchimento. Houve ainda a decisão curiosa de substituir por um tempo o popular Weekend Update por uma paródia de notícias em 3 partes chamada Saturday Night Newsline. Fora o trabalho de Murphy e Piscopo, o novo SNL foi um desastre e perdeu até 30% da audiência rapidamente. Então, em 21 de fevereiro de 1981, Rocket soltou casualmente um palavrão ao vivo no ar. Charlie, como você está após ter sido baleado? Cara, é a primeira vez que levo um tiro. Queria saber quem fez isso. Apesar da reputação turbulenta do SNL, a má publicidade resultante acabou sendo a gota d'água para a NBC, e Domanion foi demitida após mais um episódio. Dick Ebersol, executivo da NBC, foi rapidamente escolhido como substituto. Ele foi um dos primeiros a procurar Michaels para criar o SNL. Ebersol é frequentemente creditado pelo desenvolvimento do programa, porém Franken negou isso ao retornar à série. No Weekend Update do episódio de 11 de abril de 1981, acusando Ebersol de apenas roubar o crédito. Seja qual for a verdade, Ebersol imediatamente fez uma limpa, demitindo a maioria do elenco. Então, ao final da temporada, ele dispensaria todos que restaram, exceto Murphy e Piscopo. O final chegou antes do esperado devido a uma greve dos roteiristas, que encurtou a temporada após o 13º episódio. Curiosamente, se o 14º episódio ocorresse, seria apresentado por Al Franken. Ebersol comandou o programa até 1985 com elencos que incluíram futuros astros como Julia Louisa-Dreyfus e Jim Belushi. No último ano, ele ainda estava à frente. Ele incluiu rostos conhecidos como Billy Crystal, Christopher Guest, Rich Hall, Martin Short e Harry Shearer, mas a maior parte dos elencos de Ebersol foi amplamente esquecida. E quando a série chegou ao final de sua 10ª temporada, a NBC havia perdido a confiança na produção e cancelou o SNL. A decisão durou pouco, e a emissora resolveu tentar novamente, mas só se Lorne Michaels voltasse a produzir. Michaels aceitou, e a 11ª temporada trouxe a terceira grande reformulação do SNL. O novo elenco incluía nomes como Robert Downey Jr., Joan Cusack, Anthony Michael Hall, John Lovitz, Dennis Miller e Nora Dunn. Isso parece um verdadeiro time de peso em termos de talento, mas replicar o sucesso dos integrantes originais, que não estavam prontos para o horário nobre, não é fácil. Nem Lorne Michaels conseguiu. O público rejeitou o novo elenco e a NBC voltou a ameaçar o SNL. Foi apenas graças a um apelo pessoal de Lorne Michaels ao executivo Brandon Tardikoff que o programa pôde continuar após o final da temporada em 1986. Na temporada seguinte, grande parte do novo elenco foi dispensada e substituída por estrelas icônicas do SNL, como Dana Carvey, Phil Hartman e Victoria Jackson. Essa versão do programa foi um sucesso e marcou o momento em que a série se tornou a instituição televisiva imortal e em evolução que conhecemos hoje. A verdadeira ironia é que, lá no final da 5ª temporada, tudo o que Lorne Michaels realmente queria era uma pequena pausa.
Devido a uma greve do sindicato dos atores, aquela temporada acabaria começando tarde de qualquer jeito. Se ele tivesse tirado férias e voltado, nada disso ocorreria. O elenco original continuaria mais tempo e o programa poderia durar mais temporadas. Talvez Michaels tenha reiniciado o programa, mas também poderia ter buscado outras oportunidades de qualquer forma. Há quem diga que, mesmo se a próxima geração do Saturday Night Live fosse um desastre, a ideia de que o programa poderia ser infinitamente reinventado talvez nunca tivesse surgido se as eras Domanion e Everso nunca tivessem acontecido. A capacidade de sempre ser novo e fresco tornou-se uma das graças salvadoras do programa, repetidas vezes.